Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre algumas propriedades do CSS relacionadas ao posicionamento dos elementos na nossa tela, aqui no nosso navegador. Aí para isso eu construí aqui uma página em HTML, então tem as tags aqui do HTML, read, meta, tá? Para falar da codificação de caracteres. Tem aqui o título, posicionamentos e um link onde eu estou linkando a página posição.css, tá? Que está aqui, já a gente vê ela aqui. Aí dentro do body eu tenho 3 divs, tá? O que são divs? Divs são quadros. A gente viu, já vimos algumas elementos, né, algumas tags HTML, todas elas têm semântica. A div é como se fosse um quadro, só que ele não tem uma semântica muito bem definida. Ele vai ser um container, tá? Só que é um container geral, né, para nenhum propósito específico. Onde é que eu vou estar utilizando divs? Onde eu preciso agrupar elementos e esses elementos não têm nenhum valor semântico específico. A div, tá? Não tem um valor semântico específico. É mais um agrupamento para questão de estilização. Quero agrupar alguns conjuntos de dados para poder aplicar alguma formatação CSS. Então eu utilizo uma div. Então div é como se fosse um quadrado, um container, e geralmente eu vou utilizar ele para aplicar alguma formatação CSS de uma forma mais simples. Tá? Então um container para propósito geral. Então aqui eu coloquei 3 divs. Tá? Aqui, e essas divs têm IDs, observe, div1, div2 e div3. Tá? É o nome que eu estou dando para essas divs. Então tem esta div e eu dei um ID para ela, uma identificação, e essa identificação é div1. E a mesma coisa aqui para o div2 e div3. Aí aqui nas regras, na posição.css, que é este arquivo que eu estou linkando aqui, posição CSS, eu coloquei background color. Tá? Então a div1 ficou amarela, a div2 ficou verde e a div3 eu coloquei azul. Tá? Todos esses arquivos, o quadro, esse aqui é o quadro.html e esse aqui é o posição.css, eles estão na mesma pasta. Tá? Tá aqui um arquivo e aqui está outro arquivo, salvos na mesma pasta, né? Que é a pasta aqui da minha aula 3. Tá, então já coloquei isso aqui já para facilitar o trabalho, observando aqui na tela, né? Eu sei onde é que está cada uma dessas divs. Agora vamos trabalhar algumas questões relativas, né, ao posicionamento desses elementos na tela. Então vou colocar aqui regras CSS para todas as divs. Como é para todas as divs, eu não preciso colocar dentro de cada uma. São regras que vão afetar todas as divs, então vou colocar aqui dentro da tag div. O que eu vou ter aqui nesta tag div? Vamos começar falando da largura e da altura desses elementos. Por padrão, a div é um elemento de bloco, então ele ocupa toda a extensão aqui de um elemento onde ele está dentro. Ele está dentro do body, então ele ocupa toda essa extensão aqui. E eu vou começar falando que a largura, que é o width, vai ser de 400 pixels. E a altura, height, vai ser também de 400 pixels. Vou salvar, Ctrl S, F5, ficou aqui, tem isso aqui. Pode ser em porcentagem também, por exemplo, quero dizer que ela vai ocupar 50% de quê? 50% de onde ela está dentro. Como as divs estão dentro do body, então vai ser 50% do corpo do navegador. Então F5, está ocupando aqui 50% da largura da janela. Se eu aumentar a largura da janela, a div aumenta. Se eu diminuir, a div diminui. Então ela vai ocupar aqui sempre 50% da largura aqui do body. Tá? Então pode ser porcentagem, pode ser pixel e pode ser qualquer outra unidade de medida aí que eu tenha no CSS. Tá? EM como é baseado no tipo de letra, né? Então 5 EMs, tá? Pode ser outras unidades de medida, centímetro, por exemplo, tá? E aí o centímetro vai fazer mais sentido se você for imprimir isso aqui, for num papel, né, faz mais sentido. Tá? Então aqui eu vou utilizar, vou deixar os 400 pixels. Vai ficar fácil aqui de a gente entender as outras propriedades. Beleza, 400 pixels. Outra propriedade que eu vou ter é a propriedade de posicionamento, position. Mas antes de falar do posicionamento, deixa eu falar do top e do left. Top é a distância do elemento até a parte de cima, tá? Eu vou fazer isso
aqui para div 2. A distância do div 2, né? Quanto que ele vai andar a partir de cima e quanto que ele vai andar a partir da esquerda. Então, top. E também a outra propriedade é o left. Tá? A parte de cima e a parte da esquerda. Tá? Top e left. Então, vamos lá. Quanto que vai ser de top? Por exemplo, vamos supor que a partir da parte de cima eu quero andar, sei lá, 100 pixels. E a partir da esquerda eu quero andar 200 pixels. Se eu fizer somente isso aqui, nada vai acontecer. Né? Vamos observar. Salvei aqui, vem aqui, pressiono F5, ó, nada acontece. Por que nada acontece? Por causa de uma outra propriedade, que é a propriedade position. Né? Por padrão, né, se eu não falar nenhum position, o position ele é static. Este é o padrão. Tá? Então, como eu não falei nenhum posicionamento, o posicionamento é estático. Esse é o padrão. Então, se eu atualizar aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque o posicionamento é estático. Quando o posicionamento é estático, top e left não fazem efeito. Tá? O posicionamento vai ser o posicionamento padrão que o navegador já vai colocar aqui. Né? Porque é estático, o estático não muda. Aí eu posso mudar esse position. Tá? Eu posso colocar ele alguns outros valores. Então vamos colocar ele, por exemplo, com relative. Então, posicionamento relativo significa o quê? Eu vou mudar o posicionamento da div 2 relativo aonde ele está aqui, no momento. Então, posicionamento relativo, quando eu falo top e falo left, é a partir do canto superior esquerdo da própria div 2. Então, o ponto 00 é aqui, o canto superior esquerdo da div 2. Então, a partir daqui eu vou andar 100 pixels a partir de cima, então vem uns 100 pixels para baixo, e 200 pixels a partir da esquerda, então vou vir 200 pixels para cá. Tá? Então, 100 pixels para baixo e 200 pixels para o lado direito. Né? A partir da esquerda anda 200 pixels, a partir de cima anda 100 pixels. É isso que eu estou falando aqui. Tá? Então, F5. Então, aqui estava o 00, andei 100 pixels a partir de cima e 200 pixels a partir da esquerda. Tá? Se eu diminuir aqui, colocar só 10, faço isso aqui. E observe que eu mudei aqui este elemento, mas os outros dois elementos que estavam aqui não mudam. Continua aqui. Esse cara continua aqui e essa outra div continua aqui. Se eu, vamos colocar aqui menos 100. Ctrl S, salvei, F5. Um elemento ficou em cima do outro. Tá? E observe, este espaço que eu tinha aqui anteriormente, dessa div 2, ele se mantém. Tá? Mantém aqui. Aí um outro tipo de posicionamento que eu tenho é o posicionamento absoluto. Quando eu falo do posicionamento relativo, ele vai andar menos 100, menos 200 a partir da posição original da div 2. Agora, quando eu falo que o posicionamento é absoluto, vou deixar aqui positivo, ele vai andar a partir do canto superior esquerdo da janela. Tá? Ele vai andar do canto superior esquerdo da janela porque eu estou dentro do body, tá? Então, e eu não defini nenhum outro tipo de posicionamento. Tá? Como eu não defini para nenhum elemento, vamos dizer pai, ou um elemento ancestral. Se eu definir um posicionamento para algum elemento ancestral, aí muda. Aí passa a ser o elemento ancestral, o ponto 00. Como eu não tenho isso definido, o meu ponto 00 original é aqui o canto superior esquerdo da área cliente do navegador, da viewport, porque é o body, que é o corpo da página aqui, da página web. Então, o que eu fiz? A partir da parte superior eu andei 100 pixels a partir de cima e 200 pixels a partir da esquerda. E observe o que aconteceu aqui com essa div 3. Né? As divs estão em ordem, div 1, div 2 e div 3. Quando eu coloco um posicionamento absoluto, é como se eu perdesse aquele espaço original da div 2. Então a div 3 sobe. Tá? É diferente do relativo. Se eu colocar aqui relativo, salvar, F5. Este espaço aqui original se mantém. O espaço onde estava a div 2 se mantém. Ó. A div 2 por padrão fica aqui. Quando eu coloco um top e um left aqui,
esse espaço original se mantém. Esse espaço original se mantém. Observa, a div 3, que é a div azul, continua aqui. Agora, quando o posicionamento é absoluto, então essa div aqui, esse espaço aqui da div 2 eu perco, então a div 3 que está embaixo vai subir. Tá? Então, pressiona F5, opa, não, aqui. Então a div 2 subiu. E o position é a partir aqui, então, do canto superior esquerdo. Eu vou andar 100 pixels a partir de cima e 200 pixels a partir da esquerda. Ok? E aí, a questão do contexto. Né? O contexto onde o position vai funcionar. Né? Vamos mudar um pouquinho aqui. Vou tirar isso daqui. E agora eu vou colocar... Então, vou dar um F5, voltar ao que era... Opa, salvar, Ctrl S, F5, volta aqui ao original. Vamos ver um outro posicionamento aqui. Vamos colocar aqui um div 2. Eu quero trabalhar com um parágrafo que está dentro da div 2. O parágrafo que está dentro da div 2, eu vou dizer que o position é absoluto. E vou dizer que eu vou andar a partir de cima 10 pixels. E para a esquerda, vou andar 100 pixels. Então, eu vai andar o seguinte, a partir do canto superior esquerdo, eu vou andar 10 pixels para baixo e 100 pixels para a direita. Né? O que? O parágrafo que está dentro da div 2. Este parágrafo aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. Ó, vem para cá. Deixa eu colocar um background nele aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Background color red. Fica mais fácil da gente enxergar aí. Então, o parágrafo dentro da div 2 andou 10 pixels a partir de cima e 100 pixels a partir da direita. O que eu vou fazer agora é mudar o contexto de posicionamento. Observa, eu vou vir aqui na div 2, dizer que o position dela vai ser relativo. Só que eu não vou mexer no top nem no left. Né? O top vai continuar 0, o left vai continuar 0, então ela vai ficar no mesmo lugar. Agora observe o que vai acontecer com o parágrafo. Olha, como eu falei que a div 2 tem um position relativo, eu crio um novo contexto de posicionamento. Criando esse novo contexto de posicionamento, quando eu falo que aqui é position absoluto, eu ando 10 pixels a partir do canto superior esquerdo dessa div. Então, andei 10 pixels para baixo e 100 pixels para a esquerda. Tá? Então, isso é o contexto de posicionamento. Né? Definir um contexto de posicionamento para um elemento pi, então definir um contexto de relacionamento aqui para a div 2, o elemento P, que é filho da div 2, ou ancestral, tá? Não só filho, filho, neto, que está dentro, tá? Passa a se posicionar a partir daqui. Então, definir um contexto de posicionamento, esta div vai andar 10 pixels a partir de cima e 100 pixels a partir da esquerda, a partir do canto superior esquerdo da div 2. Se eu não colocar esse contexto aqui, não definir nenhum posicionamento para o div 2, então o position é estático, aí este posicionamento aqui passa a ser o canto superior esquerdo lá do navegador, da viewport do navegador, tá? Do body. Então vem para cá. Ok, pessoal? Essa é a principal diferença aí quando eu uso contexto de relacionamento. Sim, vamos mudar mais um pouquinho. Vou tirar essa regra daqui, porque eu não quero ela, era só para explicar. E vamos voltar aqui para a div 2 e trabalhar mais alguns positions aqui nela. Position, 2 pontos, left, eu vou andar 100 pixels. O top, eu vou andar 10 pixels. E o position, a gente já viu relativo, já viu estático, que é o para dano e o absoluto. Vamos colocar agora um fixed. O fixed vai ficar fixo na janela, sem se mover. Então vamos lá observar. Vou ficar fixo, 100 pixels para a esquerda e 10 pixels a partir de cima. Então, a partir da parte superior eu tenho 10 pixels, a partir da esquerda eu tenho 100 pixels. E se eu movimentar a barra de rolagem aqui, observe que ele não mexe. Tá? Ó, vou até diminuir o tamanho do navegador. Eu mexo aqui a barra de rolagem. Você vê que lá atrás a div 1 e a div 3, que é amarela e azul, está se movendo, porém a div 2 não mexe, ela está fixa. Tá? Vamos colocar aqui uma altura maior, vamos colocar 500 pixels. Pronto, ó, ela não mexe, tá? Continua aí.
Se eu pegar e colocar não fixo, se eu colocar aqui um posicionamento do tipo stick, tá? Aí o que vai acontecer? O posicionamento do tipo stick, a princípio, ele se comporta como se fosse relativo. Porém, quando eu rolo a barra de rolagem, aí ele vai se comportar como um fixo. Tá? Então, observe. Estou rolando aqui e aí ele se mantém fixo. Ó. Chegou lá em cima, o top dele é 10, o left é 100, e aí ele para de se mover. Aqui ele se comporta como relativo. A barra de rolagem rolou mais um pouquinho, se comporta como fixo. Tá? Se eu diminuir aqui um pouco o tamanho da janela, acho que fica até mais fácil de entender. Ó. Pronto, parou, tá fixo. Né? Isso aí. Então, meio que ele se comporta como relativo e o meio que ele se comporta quando eu movo a barra de rolagem, ele se comporta como um fixo. Tá? Esse aí é o padrão desse stick. Ok? Que mais que a gente pode mexer? Ó, assim como eu tenho left e top, eu tenho também bottom para a parte de baixo e o right para a direita. Então eu posso mudar o posicionamento também a partir da parte de baixo e a partir da esquerda. Por exemplo, vamos deixar aqui relativo, vamos deixar absoluto. E ao invés de ser left, vamos colocar right. Então eu vou andar 100 pixels a partir da direita e vou andar 10 pixels a partir da parte de baixo, a partir do bottom. F5. Então eu vou ter um posicionamento onde eu vou andar 100 pixels para cá, tá? E os 10 pixels a partir da parte de baixo aqui, né? A página carrega aqui, então 100 pixels aqui, 10 pixels aqui a partir de baixo. Né? Se eu aumentar aqui, 100 pixels a partir de baixo, F5, tá lá, 100 pixels a partir de baixo. Se rolar a página, é absoluto, o elemento mexe também. Tá? Para ele não se mexer, ficaria o fixed. Ctrl S, F5, pronto, aí ele não mexe mais. Beleza, pessoal? E o stick. Esse stick não funciona em todos os navegadores, tá, pessoal? Não é todo navegador que funciona com ele. E aí a gente observa que já aconteceu aqui. Opa, não, escrevi errado, né? Stick. Não é todo navegador que ele vai funcionar. Algumas versões se não me engano, Internet Explorer, os navegadores mais antigos, não funciona esse stick não, ok? Então é isso, por enquanto, posicionamento, parte direita, baixo, left e top para a parte de cima e esquerda, tá? E aí também temos aqui a largura e a altura, tá? A gente pode definir aqui os elementos. E vamos ver agora a questão da visibilidade e também uma outra propriedade que a gente chama de display. Então vamos lá. Vou tirar isso aqui do posicionamento, deixar assim, vou salvar, F5, aqui minha página. Vou deixar aqui 400, Ctrl S, pronto, deixar assim. Vamos ver o visibility, tá? A propriedade visibility. Vou pegar aqui para div 2. Não, vou pegar aqui na div 1, vou colocar aqui, propriedade visibility. Essa propriedade ela pode ter dois valores. Ela pode ser visible, que é o padrão, tudo está visível, né? Então ela tem o valor visible, ou ela tem um valor hidden, que é oculto. Então o que eu estou falando? Que a div 1 vai estar oculta, então ela fica como se fosse invisível. A div continua aqui, ela existe, só que ela está oculta, tá? O elemento está oculto, eu não vou enxergar esse elemento. As outras duas divs estão aqui normais e essa div aqui está oculta, tá? Então ela faz parte lá da estrutura do HTML, porém ela está oculta. Tá? Então essa é uma das opções. Para que vai servir deixar o elemento oculto ou visível? De repente eu quero esconder, de repente, a partir de um comportamento do usuário, eu quero mostrar, então eu posso estar utilizando isso aí. E aí, uma outra propriedade que a gente tem, chama-se display. Display. E eu vou colocar o display aqui para div 2. O display vai ser o seguinte, cada elemento, ele se comporta de uma forma, tá?
Então ele tem um comportamento padrão dele, né? Por exemplo, parágrafo, H1, div, são elementos bloco, né? Quando eu coloco ele ocupa toda uma extensão. Já elementos do tipo B, EM, A, que vai formar os links, são elementos inline, então eles se comportam de outra forma. Tá? E eu consigo modificar isso com o display. Duas coisas principais que eu vou colocar aqui para a gente observar. Né? Por enquanto, só trabalhando com a div. Vamos observar o bloco e vamos observar o none. O padrão de uma div já é ser bloco. Né? Então, block é o padrão de uma div. Só que eu quero colocar aqui none. Quando eu falo none, display none, é como se eu estivesse arrancando esse elemento aqui da estrutura do HTML. Então, se esse elemento não existe, essa div aqui embaixo, que é a div 3, ela vai subir. Então, vou salvar aqui, F5, pronto. Eu tirei aquele cara da estrutura do HTML. Então, é como se esse elemento aqui não existisse. Isso é o display none. Tá? Se eu colocar esse display none aqui, nenhuma das divs vai existir. Então, F5, nenhuma delas existe. E, consequentemente, os parágrafos que estão dentro dela. Tá? Então, isso é o display none. Ok? Opa. Então, a div 2 não existe. Tá. Outras coisas que eu posso fazer. Vamos colocar aqui, dentro da div 2, dois parágrafos. Segundo parágrafo. Aí vamos pegar esses parágrafos, vou tirar esse div none, tá? Porque eu quero que ela seja exibida aqui. Então tá aqui, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Vamos colocar regras para esse parágrafo. Tá? Div 2, P de parágrafo. E eu vou falar que esse parágrafo tem uma borda. Então, border, vou dizer que a borda é sólida, vou dizer que é um pixel, e vamos colocar ela vermelha para dar um destaque. Então, opa, esqueci para dizer que é um ID, preciso colocar o jogo da velha. Isso. Então, observe, tem uma borda aqui em volta do quadro 2 e uma borda aqui em volta do segundo parágrafo. Vou pegar também aqui, dentro desse, por exemplo aqui, vamos colocar aqui uma tag I, para deixar, dar um destaque aqui nesse cara aqui. F5, opa, não aqui, F5 aqui, tá aqui. Então esse trechinho aqui ficou em itálico. Vou falar que a tag I, opa, não assim. Vou falar que a tag I tem um background color pink. Então observa a diferença entre a tag P e a tag I. A tag P de parágrafo, ela ocupa toda a extensão da div. Como ela está dentro da div, ela ocupa toda a extensão do elemento onde ela está dentro. Então a tag P, ela começa aqui e vai até lá ao final. Independente do texto ser só isso aqui. O texto está só aqui, mas a tag ocupa toda essa extensão. Por quê? Porque é um elemento do tipo bloco. Já a tag I, ela ocupa só esse pedacinho aqui, só onde está o texto. Tá? Só onde está o texto 02 é que ela ocupa, só ocupa esse espaço. Por quê? Porque a tag I é um elemento do tipo inline. Tá? Então, P, por padrão, é bloco, a tag I, por padrão, é inline. Tá? Se eu vier aqui falar que é none, display none, ela deixa de existir, ela sai da estrutura do HTML, ó, sumiu daqui. Aí, eu posso mudar esse display. Né? Um elemento que por padrão é bloco, eu posso transformar em inline. Um elemento que por padrão é inline, eu posso transformar em bloco. Então, vou pegar aqui a tag I e dizer que o display dela é block. Salvar, vamos ver como é que fica. Ó, observe que antes o 2 só ocupava onde estava o texto. Observe que agora a div I ocupa toda a extensão do elemento que ele está dentro. Então, como ela está dentro desse parágrafo aqui, ó, ocupou toda a extensão deste parágrafo aqui. Por quê? Porque agora eu falei que ela é bloco. Né? Vamos tirar isso daqui. Vamos falar que o parágrafo vai ser um elemento inline. Ctrl S, serve.
falando que o parágrafo é um elemento inline, agora ele não ocupa toda a extensão aqui da div onde ele está dentro. Ele ocupa só onde tem um texto. Tá? Por quê? Porque agora ele é inline. Então esta é a diferença entre inline e bloco. O bloco ocupa toda a extensão do elemento onde ele está dentro, no caso aqui é a div, e o inline só ocupa a extensão onde tem o texto. Tá? O parágrafo, por padrão, é bloco. Eu falei agora que ele é inline. Tá? Vou tirar isso daqui. A tag i, por padrão, é inline. E agora eu vou falar que ela é bloco. Tá? Então eu controlo essa estrutura aqui utilizando o display. Então esse display ele pode ser none, tira o elemento da estrutura do HTML, é como se ele não existisse, que é diferente de ficar invisível. O visible deixa ele visível ou invisível. O display none tira ele do HTML, como se tivesse tirado ele da estrutura do HTML. Aí eu posso ter bloco ou inline e posso ter também outros valores, tá? Existem alguns outros. Vamos ver, por exemplo, deixa eu tirar isso daqui, deixar voltar o padrão. Um outro valor que a gente pode utilizar é, por exemplo, o list item, que é como se fosse um item de uma lista. Tá? Mas para fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o position das divs é relative e o left vai ser, por exemplo, 20 pixels. Tá aqui. E agora vamos mexer nesse display. Vamos primeiro falar que é display inline, só para a gente observar como é que fica. Ó, display inline vai ficar assim. Tá? E agora vamos falar então que o display vai ser um list item. F5. Observe, vai ficar como se fosse um item da lista. Coloca um marcadorzinho aqui, ó. Fica agora com o marcador como se fosse um item de uma lista. Se eu tirar, o marcador some. Tá? Eu coloquei esse left 20 porque senão o marcador fica oculto. Tá? Então, por exemplo, se eu tirar esse position e o left aqui, o marcador não vai aparecer porque está antes aqui da janela. Tá? Então eu levo isso aqui um pouquinho para a esquerda e aí eu consigo visualizar o marcador. Ok? Beleza. Né? Vamos tirar isso daqui porque eu não quero mais. E vamos ver mais uma outra propriedade para a gente poder fechar essa aula aqui. Ainda falando sobre os posicionamentos. Tá? Uma propriedade não, perdão. Vamos ver mais duas propriedades. Tá? Vamos salvar aqui. Sim. Vamos primeiro ver a propriedade zIndex. Então eu vou dizer que essa div aqui tem um posicionamento position relative. E vamos dizer que o top dela vai ser menos 100 pixels. E o left, vou colocar aqui 100, positivo. Vamos ver como é que fica. Aí observe que eu tenho esta div e ela ficou em cima da div amarela. Por quê? Porque tem uma propriedade que se chama zIndex. O padrão é este zIndex ser menor que esse. Tá? Então eu tenho aqui 3 divs. Né? Este aqui tem um zIndex, vamos supor que é 1, esse aqui vamos supor que é 2 e esse aqui vamos supor que é 3. Então quanto menor o zIndex, mais para trás ele vai ficar. Então este elemento fica na frente porque ele vem depois. Este é o padrão. E aí eu posso definir outros zIndex para ele. Por exemplo, zIndex. Vamos dizer que o zIndex desse... Não deste cara, porque ele já está na frente. Vamos dizer que o zIndex deste cara aqui. zIndex. Vamos dizer que é 10. E aí ele vai ficar na frente deste outro cara aqui. Tá? Tem que mexer no position. Lembre-se, o position por padrão, ele é static. Então, eu vou colocar um position relativo, não vai mexer no top nem no left, então ele vai ficar no mesmo lugar. Tá? Quando o position é static, não funciona zIndex, não funciona top, não funciona left, tá? Static, que é o padrão. Tá? O padrão é isso aqui. Né? Então, colocando ele como relative, aí eu consigo mudar o zIndex. Então, o zIndex, por padrão, do div1 é menor do que o zIndex do div2, por isso o div2 tinha ficado na frente. Agora eu mudei o zIndex e eu consigo colocar o div1 na frente. Aqui pode ser um número qualquer, tá? Mas quanto maior o zIndex, mais para frente esse elemento vai ficar. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso mudar o zIndex dele também. zIndex 20.
Ctrl S, e aí eu falo que ele vai ficar na frente. Tá? E aí isso vale para qualquer elemento, esses index aqui. Ok, pessoal? Sim, vamos tirar aqui os positions, vamos tirar os index, e agora eu quero voltar ao que estava antes, e agora eu quero mostrar uma outra coisa, eu quero mostrar para vocês a questão do float. E aí eu falo do float, a gente vai acessar a videoaula aqui. Vamos lá, vamos flutuar essa div2. O que é o float? É pegar esse elemento e como se ele fosse flutuar aqui. E ele pode flutuar para a direita ou pode flutuar para a esquerda. Vamos ver esse comportamento aí. E aí quando ele flutua, assim como quando eu coloco position absoluto, é como se eu tivesse destacado ele da estrutura do HTML. Então essa div aqui embaixo vai subir. Tá? Então vou colocar aqui um float height, vamos flutuar aí para a direita. E observe o que vai acontecer. F5, né? A div 2, né? Que é essa div verde, flutuou para a direita. Então, ela deslocou aqui para a direita. Como se eu tivesse tirado ele do HTML, né? Escapado ele do HTML, o que estava embaixo sobe. E observe o que acontece se eu deixar essa janela aqui um pouco mais larga. Né? Vai vir para cá. Né? Sempre flutuando para a direita. Se eu pegar e falar que essa div aqui é amarela, que é a div 1, vai flutuar também. Vamos lá. Div 1. Div 1. A div 1 vai flutuar, vou colocar um float aqui. Div 1, float. Vamos dizer que ela flutua para a esquerda. Aí, ó, observe que os elementos subiram. Né? Se eu diminuir a largura do navegador, ele vai lá para baixo. Ele cabe lá embaixo. A partir do momento que ele couber aqui para cima, ele vem para cima. Tá? E cadê a outra div? O div 3? Provavelmente está aqui atrás. Tá? Ele se deslocou aqui para trás. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse float right aqui, vamos tirar esse float left daqui, e vamos colocar um float para todas as divs. Vamos dizer que todas as divs vão flutuar à esquerda. Então tá aqui, ó, uma embaixo da outra, nada aconteceu. Só que se eu aumentar a largura do navegador, elas começam a flutuar. Certo? Cabe, elas flutuam para a esquerda. Não cabe, vai ficando lá embaixo. Certo? Sim, vamos mudar novamente isso aqui. Vamos dizer que não tem a largura. Não vai ser mais de 400 pixels. Vou colocar a largura aqui de... Não, vou definir a largura por largura de cada um dos elementos. Eu vou deixar... Então, vamos deixar aqui esse cara aqui. Vamos supor... Vai ficar tudo 100? Vamos supor o seguinte. A div 1 vai ser o cabeçalho, a div 2 um rodapé. E esse cara aqui vai ser um corpo, só que um corpo mais estreito. Eu vou colocar mais uma div aqui, a div 4. ID, div 4. Então vou ter 4 divs agora. Opa. Vou ter 4 divs. E vamos melhorar. Oh, não 100 pixels, tá? Eu quero que a largura aqui seja 100%. Pronto, 100%. Vou pegar a div 4, vamos dar uma cor para ela. Tá? Vou colocar aqui a div 4. Uma cor, vamos dizer, yellow. Não, yellow já tem, né? Vamos dizer aqui red. Deixa eu tirar 400 pixels. Esse position relativo eu posso tirar, não vou precisar dele aqui. Vou deixar mais simples possível aqui, só para a gente entender. Vou tirar isso aqui também. F5. Então vou ter isso aqui. 4 elementos. Vamos dizer que eu quero criar uma página onde esse aqui vai ser o cabeçalho e este vermelho aqui vai ser o rodapé. O verde vai ser um menu e o 3 aqui vai ser um conteúdo. Então, preciso flutuar essas coisas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A div 2 e a div 3 vai ter uma largura de 40%. Div 2, a div 3 também. Vai ter uma largura de 40%. Salvei, F5, então vou ter isso aqui.
vou tirar esse float, tá, por enquanto. Ctrl S. Por enquanto sem float. Então tem aqui a div 1 ocupando 100%, e essas duas divs ocupando 40%, e essa aqui ocupando 100%. Tanto faz a largura do navegador, continua a mesma coisa. Tá? E aí eu vou pegar e vou falar que a div 2 e a div 3 vai flutuar à esquerda. Então, float, left, e a div 3 também da mesma forma. Então, eu tenho eu botei isso aqui. A div 2 e a div 3 flutuou, e a div 4 subiu. Ela está atrás, lembre-se que ela ocupa 100%, ela está atrás dessas aqui. Né? Se eu acrescentar uma margem aqui, vamos colocar uma margem nela, para ficar mais fácil de enxergar. Margem 10 pixels. Margem 10 pixels. Observe, a div 2 flutuou, a div 3 flutuou, ficou uma para cá, outra para cá. Né? E a div 4, ela subiu, ela veio aqui para trás, está atrás dessas outras duas aqui. Mas eu quero que ela fique lá embaixo. Então o que eu vou fazer com essa div 4? Eu vou limpar a questão do float. Né? Então está acontecendo um float aí, e eu vou limpar esse float. Então, clear. Como elas estão flutuando à esquerda, eu coloco um clear left. Pode ser clear left, pode ser clear right, para a direita, ou pode ser clear buff, para ambos os lados, para a direita e para a esquerda. Tá? Então, F5, e aí ela fica aqui embaixo. Como se essa fosse um cabeçalho, tem um menu, tem um outro conteúdo e tem aqui um rodapé. Então, se eu quero montar uma estrutura de uma página web, mais ou menos eu posso fazer dessa forma. Existem outras possibilidades, tá? Mas essa aqui é uma delas. Então, eu utilizo um float para flutuar os elementos e o clear aqui para deixar ele, para parar, como se fosse quebrar essa questão do float. Vou organizar esse código aqui, fica mais fácil de ler. Então é isso. Ok, pessoal? Por essa videoaula é isso, tá? Então nós observamos aqui várias propriedades e valores aí relacionados ao posicionamento, desde largura, vimos também visibility, display, float, o position, que é super importante, tá? Aconselho vocês a dar uma estudadinha aí sobre o position, ok? Aí por enquanto é isso, um abraço, até a próxima.